The book Marx at the Margins, but it's actually half of it is on another book, kind of a second volume of Marx at the Margins, and you can see the title on the PowerPoint slide, and maybe you can translate that to me. Ele menciona, né, que apesar da palestra ser supostamente para ser focada no Marx nas margens, ele fala que na verdade metade dessa palestra é na verdade sobre o livro que eu já li aqui a tradução para vocês. Posso ler de novo aqui o título que ele ainda está escrevendo, né, que chama Mapeando o Marx Tardio sobre colonialismo, gênero e conceitos multilineares da Revolução. So, for the next. So, in his last years, 1869 to 83, Marx sketches several types of revolutionary change, each of them somewhat different from the united working class uprising that forms the conclusion to his major work, Capital. Em seus últimos anos, de 1869 até 1883, Marx ele redigiu vários tipos elaborou vários conceitos diferentes de transformação revolucionária, cada um das quais diferentes daquela que aparece no Capital, acerca da classe trabalhadora unificada que aparece na conclusão do seu trabalho maior, o Capital. So this chapter is called The Historical Tendency of Capitalist Accumulation. It is the second to the last chapter in the book, and he describes a working class revolution in an industrially developed capitalist society like Britain of his own day. No capítulo a tendência histórica da acumulação capitalista, o Marx descreve o processo revolucionário como sendo essencialmente a classe trabalhadora em um país industrializado como a Grã-Bretanha, a Inglaterra, estabelecendo a revolução naqueles termos clássicos de um país já industrializado. So here's the famous sentence. Along with the constant decrease in the number of capitalist magnates who usurp and monopolize all the advantages of this process of transformation, the massive misery, oppression, slavery, degradation, and exploitation grows. But with this there also grows the revolt of the working class, a class constantly increasing in numbers and trained, united, and organized by the very mechanism of capitalist process of production. E ele cita do Marx, não estava preparado para fazer tradução simultânea, né? Então vai ter que ter uma liberdade aí. Conjuntamente com um constante decrescimento no número de magnatas capitalistas que usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, a massa da miséria, opressão, escravidão, degradação e exploração aumenta. Mas, com isso, também há um crescimento da revolta da classe trabalhadora, uma classe constantemente crescendo em números e treinada, unida e organizada pelo próprio mecanismo da acumulação, do processo de acumulação capitalista. So here we have the development of A, the productive forces, and B, a united working class that become incompatible with their capitalist integument. Next comes the death knell of capitalist private property, where the expropriators are expropriated and the workers establish a democratic communist system. This, he writes, also forms the negation of the negation and evocation of his overall dialectical framework rooted in Hegel. Aqui, o desenvolvimento das forças produtivas e B, da classe trabalhadora unificada, se torna incompatível com o imbricação. Com a imbricação capitalista. Na sequência vem o definir. Vou para aí. Por favor. Eu não estava preparado para isso. Eu estou sem óculos. Definir o último. Vem o último prego no caixão da propriedade capitalista, onde os expropriadores tornam-se expropriados e os trabalhadores estabelecem um sistema democrático comunista. Nisso, ele escreve, também forma a negação da negação, uma evocação do seu escopo dialético fundamentado em Hegel.
Important as that rigorously dialectical but very abstract model is, it does not deal with race, colonialism, gender, the state, or other very concrete factors discussed in some of Marx's other writings, especially his late, largely unpublished ones. Importantemente, quão rigorosamente dialética, apesar de muito abstrato esse modelo ele não trata da raça, ele não trata de questões de raça, colonialismo, gênero, o Estado ou outros fatores concretos discutidos em algum de seus outros escritos, especialmente os escritos tardios, majoritariamente não publicados. 3 sets of writings are my focus tonight. 1, on race, class, nationalism, and revolution in Ireland and Europe, using a framework carried over from his writings on the U.S. Civil War. 2, explicitly anti-statist conceptions of communism in the Paris Commune and the Critique of the Gotha program. 3, the pre-capitalist village commune as a basis of resistance to capital and for communism in Russia and other agrarian societies outside Western Europe. In each of these cases, Marx revises his earlier views. 3 conjuntos de escritos são meu foco aqui. 1, sobre raça, classe, nacionalismo e revolução na Irlanda e na Europa, utilizando o escopo que advindo de seus escritos sobre a Guerra Civil Americana. 2, explicitamente, as concepções explicitamente antiestatais do comunismo nos escritos da Comuna de Paris e na sua crítica ao programa de Gotha. 3, a comuna pré-capitalista como base da resistência ao capital para o comunismo, na Rússia e em outras sociedades agrárias, para além, afora da Europa Ocidental. Em cada um desses 3 casos, Marx revisa algumas de suas visões anteriores. Okay, point 1. Ireland and the specificity of ethnicity, nationalism, colonialism, and class in the context of the wider European revolutions. 1. Irlanda é a especificidade da etnicidade, nacionalismo, colonialismo e classe no contexto da ampla Revolução Europeia. According to the last section of the chapter in Capital, the general law of the accumulation of capital, Ireland was the victim of a particularly capitalist form of colonialism with very bitter class conflicts between the landlords who were often British and Irish peasants, which threatened to weaken Britain as a world power. De acordo com a última seção do capítulo do Capital sobre a Lei Geral da Acumulação de Capital, a Irlanda foi vítima de uma forma particularmente capitalista de colonialismo, com graves conflitos de classe entre antigos proprietários britânicos e camponeses irlandeses que ameaçaram enfraquecer a Inglaterra como um poder global. To Marx, Ireland and Poland were the 2 characteristically colonized societies, one by advanced capitalist Britain and the other by reactionary agrarian Russia. In fact, Marx's opposition to the Russian Tsarist regime and its form of utterly reactionary imperialism was a lodestar for his entire life, as was his unstinting support for Polish national liberation from Tsarist colonial domination. Para Marx, a Irlanda e a Polônia foram 2 sociedades caracteristicamente colonizadas. Uma pelo pela Inglaterra avançada, pelo capitalismo avançado da Inglaterra, e a outra pela Rússia reacionária agrária. De fato, a oposição de Marx à Rússia czarista, ao regime czarista russo, e sua forma completamente reacionária de imperialismo, sempre foi uma estrela guia por toda a sua vida, assim como seu apoio incontestável da liberação nacional polonesa da dominação colonial czarista. While these writings by Marx seemed a bit dated at the time I completed Marx at the Margins in 2010, by 2023 we are confronted with a post-USSR form of Russian imperialism under Putin that bases its ideological claims increasingly on the messianic Slavophile and right-wing Christian ideology that undergirded Tsarism, as seen in the recent invasion of Ukraine.
Enquanto esses escritos de Marx pareciam um pouco datados no momento em que eu completava Marx às margens em 2010, na minha opinião, agora em 2023, estamos confrontados com um imperialismo russo pós-União Soviética, sob Putin, cujas bases ideológicas crescentemente fundamentam-se Eslavofobia. Eslavofilia messiânica e cristianismo de direita, que fundamentava o próprio czarismo, assim como podemos ver nas justificações da recente invasão à Ucrânia. So if anyone is interested, you could read the chapter on Russian and Polish national liberation in Marx at the margins. Portanto, se alguém estiver interessado sobre esse tema, podem ler o capítulo sobre a Rússia e a liberação nacional polonesa em Marx às margens. Mas para essa apresentação, eu vou selecionar um outro tópico na política anti-imperialista de Marx, seu suporte pela Irlanda. Yeah, you got ahead of me, but that's good. Because we're in Brazil. So, for this presentation, I'll be concentrating not on Poland, but on Ireland and then later India and other places. Okay, next. Oh, all right. So, during 1869-70, Marx works out a concept of revolution concerning Ireland and Britain that intertwined peasant and worker, landlord and capitalist. It showed 1, anti-Irish prejudice weakens and divides the British working class. 2, super oppression of the Irish peasant could spark an agrarian revolution that spilled over into Britain, the center of global capitalism, in conjunction with a revolutionary outbreak on the continent, probably in France. Durante 1869 e 70, Marx trabalhou uma teoria da revolução focada na Irlanda e na Inglaterra, que relacionava camponeses, trabalhadores, proprietários e capitalistas. Ele mostrava que, 1, o preconceito anti-irlandês dividia e enfraquecia a classe trabalhadora britânica. 2, a superopressão do camponês irlandês poderia desencadear uma revolução agrária que respingava para além da Inglaterra, o centro global do capitalismo, em conjunto com um movimento revolucionário no continente, provavelmente na França. First, he writes that the wider European revolution would start in France, as it had so many times before, 1789, 1830, 1848. Although revolutionary initiative will probably come from France, England alone can serve as the lever for a serious economic revolution. Primeiro, ele escreve que a mais ampla revolução europeia começaria na França, como muitas vezes aconteceu. Por exemplo, em 1789, 1830 e 1848. Aqui, citação de Marx, abre aspas. Apesar de que a iniciativa revolucionária provavelmente virá da França, apenas a Inglaterra pode servir de alavanca para uma verdadeira revolução econômica. Marx continues, writing that colonized Ireland is a weak point where British landlords and capitalists, the two wings of the ruling class, can be attacked most effectively. In the first place, Ireland is the bulwark of English landlordism. If it fell in Ireland, it would fall in England. In Ireland, this is 100 times easier because the economic struggle there is concentrated exclusively on landed property, because the struggle is at the same time national, and because the people there are more revolutionary and angry than in England. Marx continua, escrevendo que os irlandeses colonizados, que a Irlanda colonizada é um ponto fraco aonde os proprietários britânicos e os capitalistas, as duas principais alas da classe dominante, podem ser atacadas mais eficientemente. Citação de Marx aqui. Em primeiro lugar, a Irlanda... É o alicerce.
que em primeiro lugar, a Irlanda é o alicerce do... Landlord. É o alicerce da classe proprietária britânica. Recaiu a Irlanda, assim como ele recaiu a Irlanda, assim como vai cair na Inglaterra. Na Irlanda é 100 vezes mais fácil porque a luta econômica ali é concentrada exclusivamente na propriedade agrária. Por causa dessa luta, porque essa luta é ao mesmo tempo nacional e porque o povo lá é mais revolucionário e furioso contra a Inglaterra, Landlordism in Ireland is maintained solely by the English army. The moment the forced union between the two countries ends, a social revolution will immediately break out in Ireland, though in backward forms. A propriedade da terra na Irlanda é mantida somente pelo exército britânico. No momento em que a união forçada entre os dois países se encerrar, a revolução social irá imediatamente acender-se na Irlanda, apesar de que seja de uma forma atrasada. Another factor that Marx emphasizes is what we would call today the racist and anti-immigrant attitudes of the English workers toward the Irish sub-proletarians inside Britain, many of whom were famine refugees. Outro fator enfatizado por Marx, que nós chamaríamos hoje de racismo e de atitudes racistas e anti-imigrantes dos trabalhadores ingleses com relação ao subproletariado irlandês dentro da Inglaterra, muitos dos quais eram refugiados da fome. Aqui, citação de Marx. As Marx writes, in the second place, the English bourgeoisie has divided the proletariat into two hostile camps. In all the big industrial centers in England, there is a profound antagonism between the Irish proletarian and the English proletarian. The common English worker hates the Irish worker as a competitor who lowers wages and the standard of life. He feels national and religious antipathies for him. Aqui a citação de Marx, abre aspas. Em segundo lugar, a burguesia britânica tem dividido o proletariado em dois campos hostis. Em todos os centros industriais da Inglaterra, há um profundo antagonismo entre o proletariado irlandês e o inglês. Os trabalhadores ingleses comuns odeiam o trabalhador irlandês como um competidor que abaixa os salários e o padrão de vida. Ele sente antipatias nacionais e religiosas por ele. Fecha aspas. Marx continues concerning the English worker, who was a victim of bourgeois propaganda, including in the mass media. He views him similarly to how the poor whites of the southern states of North America viewed black slaves. This antagonism among the proletarians of England is artificially nourished and kept up by the bourgeoisie. It knows that this split is the true secret of the preservation of its power. Marx continua com relação ao trabalhador britânico que é vítima da propaganda da burguesia, incluindo da mídia de massas. Abre aspas. Ele o vê similarmente a como o pobre trabalhador no sul dos Estados Unidos vê os escravos negros. O antagonismo entre o proletariado da Inglaterra é artificialmente construído e mantido pela burguesia. Ela sabe que essa divisão é o verdadeiro segredo para a preservação do seu poder. This connects in turn to Marx's writings a few years earlier on the Civil War in the United States, which have just been translated into Portuguese and published by Boitempo. He summed up its lessons in terms of race and class in Capital. In the United States of America, every independent workers' movement was paralyzed as long as slavery disfigured a part of the republic. Labor in a white skin cannot emancipate itself where it is branded in a black skin. However, a new life immediately arose from the death of slavery. The first fruit of the American Civil War was the 8 Hours Agitation, which ran from the Atlantic to the Pacific. Isso se relaciona com os escritos de Marx de alguns anos antes sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos, que foram recentemente publicados pela Boitempo.
Ele sintetiza as lições desses eventos em termos de raça e classe no capital. Abre aspas. Nos Estados Unidos da América, cada movimento de trabalhadores independente foi paralisado enquanto a escravidão desfigurou parte da República. O trabalho branco não pode se emancipar aonde o trabalho negro é marcado com ferro. No entanto, uma nova vida emergiu da morte da escravidão. O primeiro fruto da Guerra Civil Americana foi a agitação de 8 horas, que percorreu do Atlântico ao Pacífico. And they did win the 8-hour day, actually, for the federal government employees at that time. But more importantly, the first National Labor Union Federation was established in the United States in 1866, right after the Civil War. That's not it. Ele disse que, de fato, eles conseguiram, né, estabelecer a jornada de 8 horas para funcionário público, e eles estabeleceram o primeiro sindicato federal, naquele momento, 1866. As to Ireland, Marx stated explicitly that his 1869-70 reflections amounted to a change of position on the prospects for revolution and independence in that country. Marx afirmou explicitamente em suas reflexões de 1869 e 70 Marx afirmou explicitamente que suas reflexões de 1869 e 70 significaram uma mudança de sua posição sobre a Irlanda. For a long time, I believed it would be possible to overthrow the English regime by Irish working class ascendancy. I always took this viewpoint in the New York Tribune. Deeper study has now convinced me of the opposite. The English working class will never accomplish anything before it has got rid of Ireland. The lever must be applied in Ireland. This is why the Irish question is so important for the social movement in general. Abre aspas, citação do Marx, por muito tempo eu acreditei que seria possível derrubar o regime irlandês por trabalhadores britânicos de ascendência britânica. Eu sempre assumi esse ponto de vista no New York Tribune. Estudos mais aprofundados agora me convenceram do oposto. A classe trabalhadora britânica nunca vai realizar nada enquanto ela tiver que se livrar dos irlandeses. A alavanca deve ser aplicada na Irlanda. É por isso que a questão irlandesa é tão importante para o movimento social em geral. Marx's change of position concerns the directionality of revolutionary ferment, where for the first time he conceptualizes the agrarian periphery as the vanguard. A mudança de posição de Marx relaciona-se diretamente à direcionalidade do fermento revolucionário, onde pela primeira vez ele conceitualiza a periferia agrária como vanguarda. We have here a complex dialectic of revolution, very internationalist, and richer and more complex than Trotsky's notion of permanent revolution, in which Russia was the weakest link in the chain of global capitalism, let alone Maoist fantasies. Nós temos aqui uma complexa dialética da revolução, mais rica e complexa do que a noção de Trotsky da revolução permanente, no qual a Rússia era vista como o elo mais fraco da cadeia do capitalismo global, quanto menos as fantasias maoístas. Allow me to sketch this out. 1. France will probably spark the revolution, but it is not sufficiently industrialized to hold out alone against global capitalism. Permita-me elaborar isso. 1. A França provavelmente representará o estopim da revolução, mas não é suficientemente industrializada para manter-se sozinha contra o capitalismo global. 2. Irish peasants will also step in, challenging both landlordism and colonialism in their national liberation struggle for independence. 2. Os camponeses irlandeses também vão se agregar
questionando tanto a classe proprietária quanto o colonialismo em sua luta por liberação nacional e independência. 3. This will weaken the position of the British ruling classes, since landlords stand alongside capitalists and their sons dominate the officer corps of the military. 3. Isso vai enfraquecer a posição da classe dominante britânica, na medida em que proprietários agrários mantêm-se lado a lado com os capitalistas e seus filhos, dominam o oficialato do exército. Let me just underline that. There's always for Marx at least two wings of the ruling class. It's never only the capitalists, and in fact the capitalists are not the most reactionary wing of it. It's this landowning class, and it has not only an economic aspect, but a strong political aspect, because the landowning class produces the officer corps of the military. And this military, of course, is going to be a force that if the urban proletariat ever takes over cities or something, they're going to use the military to come in and crush it. Ele fala que para o Marx há sempre duas alas da burguesia, os capitalistas e os latifundiários, era a palavra que eu estava procurando. E os latifundiários, no caso, eles têm um poder não só econômico como político, no sentido que eles se relacionam profundamente com o exército, no sentido de que se o proletariado urbano, em algum momento, por exemplo, conseguisse estabelecer um movimento revolucionário, ele poderia ser imediatamente esmagado pelo exército, que está profundamente conectado com a burguesia latifundiária. 4. The Irish struggle will shake up the conscience of English workers, helping them to overcome some of their racist prejudices. A luta irlandesa irá chacoalhar a consciência dos trabalhadores britânicos, ajudando-os a superar alguns de seus preconceitos racistas. Because as with almost all immigrants, the stereotype of the Irish worker in Britain is that works for too low wages, is too timid to oppose the boss, and therefore lowers the economic position of everyone. So if they rise up successfully, it really changes the point of view. Ele diz que os trabalhadores irlandeses eram mais tímidos na sua posição como superexplorados do que os trabalhadores britânicos, o que auxiliava a manutenção dos salários em baixos níveis. Então ele diz que caso os trabalhadores irlandeses conseguissem se sublevar, isso daria um ímpeto extra para os trabalhadores britânicos também. Thus, both materially weakening the British landlord class and ideologically undermining English prejudice and racism, the Irish Revolution will be the lever that pries open the wider European one, although the regional revolution will be opened initially by France. 5. Portanto, tanto materialmente, enfraquecendo os latifundiários britânicos, como ideologicamente, enfraquecendo o preconceito e o racismo britânico, a Revolução Irlandesa será a alavanca que abrirá a mais ampla Revolução Europeia, apesar de que a Revolução Regional será iniciada pela França. Okay, so part 2, anti-statist revolution alongside the anti-capitalist one. I'm going to skip some of this. Okay, in the Civil War in France of 1871, Marx attacks the state as well as capital. He writes of the Paris Commune. It wanted to make individual property a truth by transforming the means of production, land and capital, now chiefly the means of enslaving and exploiting labor, into mere instruments of free and associated labor. This is communism, impossible communism. Parte 2, revolução estatal, lado a lado à revolução anticapitalista. Na Guerra Civil da França, de 1871, Marx também ataca o Estado, assim como o capital. Ele escreve sobre a Comuna de Paris. Ela queria tornar a propriedade individual a verdade
a verdade ao transformar os meios de produção, terra e capital, agora primordialmente meios de escravizar e explorar o trabalho, em meros instrumentos da livre associação do trabalho. Mas isso é comunismo impossível. Yeah, Marx also highlights the intertwining of capital and the state, the need to destroy both the state and the capital relation, an issue which was never expressed explicitly in Capital. He writes, "But the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery and wield it for its own purposes." Em A Guerra Civil da França, Marx também sublinha a relação entre capital e Estado e a necessidade de destruir tanto o Estado quanto destruir tanto a relação do Estado quanto o capital. Uma questão que não foi explicitamente tratada em O Capital. Ele escreve, abre aspas, "Mas a classe trabalhadora não pode simplesmente lançar mão do aparato estatal e utilizá-lo para os seus próprios propósitos." Yeah. As the commune practiced it, a modern social republic of the working class needed to abolish the standing army, the police, and other organs of state repression, substituting a direct proletarian democracy based on an armed citizenry. Assim como foi praticado na Comuna de Paris, a República Moderna da classe trabalhadora precisa abolir o exército permanente, a polícia e outros órgãos da repressão estatal, substituindo-os por uma direta democracia proletária baseada na população armada. Yeah, and I want to emphasize that this is a positive abolition of the state. In German, it would be Aufhebung, because you look at like Libya today, and they have no state, so therefore it's actually worse than having a despotic centralized state. Nesse sentido, ele fala que essa abolição do Estado teria um caráter positivo, no sentido da Aufhebung, que vem do Hegel, que ele coloca que, por exemplo, na Líbia não há um Estado, mas lá as coisas pioraram sem um Estado, né, no qual você vai ter mercados de escravos em céu aberto. Yeah. In addition, Marx singles out as heroic the real women of Paris who assumed their part in the Civil War. Adicionalmente, Marx também sublinha o caráter heróico das verdadeiras mulheres de Paris que tomaram parte na Guerra Civil. Okay. A year later, in 1872, Marx indicates that the Commune had caused him to change his position on the state, compared to that articulated in the Communist Manifesto of 1848. So, in an 1872 preface to a new edition of the Manifesto, he and Engels wrote of several aspects that had become outdated. Um ano depois, Marx também indica que a Comuna de Paris causou mudanças na sua posição com relação ao Estado, especialmente quando comparados com as posições articuladas no Manifesto Comunista de 1848. Então, no prefácio de 1872, de uma nova edição do Manifesto, ele e Engels escrevem que vários aspectos do Manifesto tornaram-se datados. Among these outdated features were the revolutionary measures proposed at the end of Section 2 of the Manifesto, which included centralization of credit in the hands of the state and centralization of the means of communication and transport in the hands of the state. Alguns desses elementos datados eram as medidas revolucionárias propostas no final da seção 2. Em 1848, essas incluíam a centralização do crédito nas mãos do Estado e a centralização dos meios de comunicação e transporte nas mãos do Estado. Referring to the Paris Commune where the proletariat for the first time held political power, they write, "One thing especially was proved by the Commune, that is, that the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery and wield it for its own purposes." Referindo-se à Comuna de Paris, onde o proletariado pela primeira vez tomou o poder político, ele escreve, uma coisa foi provada especialmente pela Comuna de Paris, isto é, que a classe trabalhadora não pode simplesmente lançar mão dos recursos disponíveis do aparato estatal
e manejá-los para os seus próprios propósitos. And let me just say that this major change of position was largely ignored by the two largest wings of socialism of the 20th century, Stalinism and social democracy. Essa mudança fundamental foi largamente ignorada pelos dois grandes setores do socialismo no século XX, Stalinismo e social-democracia. Part 3. Communal villages as loci of revolution in Russia and beyond. Parte 3. Comunidades rurais como locus da revolução na Rússia e além. In his very last years, 1879 to 82, Marx refers in letters to Russian revolutionaries to communal social formations in Russian villages and the possibility of avoiding capitalism there, especially in a letter to Russian revolutionary Vera Zazulych and the material he drafted for this letter. Em seus últimos anos, em 1879 até 82, Marx refere em cartas a revolucionários russos e em material rascunhado as formas de propriedade comunal nas vilas russas e a possibilidade de escapar do capitalismo ali, especialmente em uma carta para Vera Zazulych e em materiais que ele rascunhou para essa carta. This concern about the communal village in Russia is also theorized in Marx's last published writing, the new preface co-authored with Engels to the 1882 Russian edition of the Communist Manifesto. And here's the key sentence. If the Russian Revolution becomes the signal for a proletarian revolution in the West, so that the two complement each other, then Russia's peasant communal land ownership may serve as the point of departure for a communist development. Essa preocupação com a propriedade comunal na Rússia é teorizada por Marx em seu último escrito publicado, um novo prefácio coescrito com Engels para a edição de 1882 da edição russa do Manifesto Comunista, no qual ele escreve, abre aspas, se a Revolução Russa tornar-se um sinal para a Revolução Proletária no Ocidente, então as duas se complementarão. Então a propriedade comunal dos camponeses russos pode servir como ponto de partida para o desenvolvimento comunista. These writings on Russia are just the tip of the iceberg, however, as they were part of a vast project in which Marx made hundreds of thousands of words of research notes on new work by anthropologists and social historians on India, Indonesia, North Africa, pre-colonial and colonial Latin America, Russia, ancient Rome, pre-colonial Ireland, medieval Europe, and a variety of pre-literate societies, from the indigenous societies of the Americas to the Homeric Greeks, as well as physical anthropology and paleontology. These notes also deal extensively with gender, especially concerning Greece, Rome, Ireland, and the indigenous peoples of the Americas. Esses escritos sobre a Rússia são só a ponta do iceberg. Contudo, na medida em que a grande maior parte do projeto, no projeto em qual Marx realizou milhares de anotações, milhares de palavras de anotações em estudos antropológicos e história social da Índia, Indonésia, África do Norte, América Latina pré-colonial e colonial, Rússia, Roma Antiga, Irlanda pré-colonial, Europa medieval e uma variedade de sociedades pré-literárias, dos clãs indígenas da América do Norte aos gregos homéricos, assim como antropologia física e paleontologia, essas anotações tratam extensivamente com gênero, especialmente no que concerne Grécia, Roma e os povos indígenas das Américas. These voluminous notes exhibit new notions of revolution. One, as he states explicitly, resistance on the part of Russia's communal villages to capitalist encroachment could form the point of departure for a European revolution if it also involved the Western proletariat. These villages are more communistic in their internal relations than the Western European village under feudalism or capitalism. Essas notas voluminosas exibem novas noções de revolução. Como ele coloca explicitamente
como ele coloca explicitamente, a resistência por parte da comunidade, das vilas comunais ao cercamento capitalista poderiam formar um ponto de partida para a Revolução Europeia, se isso também envolvesse o proletariado ocidental. Essas vilas são mais comunistas em suas relações internas do que os vilarejos da Europa Ocidental sob o feudalismo ou capitalismo. In his notes on Algeria's communal villages and their resistance to French imperialism, he connects the fear of the French ruling classes over this resistance to their fear of the Paris Commune that broke out under their very noses in 1871. 2. Em suas anotações sobre os vilarejos comunais na Argélia e sua resistência ao imperialismo francês, ele conecta o medo das classes dominantes francesas com relação a essa resistência ao medo que a Comuna de Paris estabeleceu quando ela foi desencadeada sob seus narizes. 4. In his notes on Ireland and Native Americans, he frequently singles out the social power women held in the days before colonialism. While he doesn't state as much explicitly, this probably made gender also a focus for him. Em suas notas sobre a Irlanda, Roma e os nativos americanos, ele frequentemente nota o poder social que a mulher mantinha nesses dias antes do colonialismo. Enquanto, na medida em que ele não estabelece isso explicitamente, que isso poderia também formar um locus de resistência. In his extensive notebooks on India, he writes that a communal social structure underlay the uprising led by Maratha rebel Shivaji against the Mughal Empire, and also later uprisings against the British. 4. Em suas notas extensivas sobre a Índia, ele escreve sobre a estrutura social comunal que circunscrevia a rebelião liderada pelo rebelde Maratha Shivaji contra o Império Mughal. This remained even after these structures were severely undermined by market and privatization measures enacted under the British in the 1790s. Isso manteve-se mesmo que quando essas estruturas foram severamente enfraquecidas pelos mercados e medidas de privatização estabelecidas pela Inglaterra em 1790. And number 5, which is not on the slide, I'm sorry. In his notes on pre-colonial and colonial Latin America, he singles out the persistence of indigenous communal social structures even after the establishment of Spanish colonialism, also noting that Spain's relatively underdeveloped capitalism did not alter these structures as radically as the British colonialism in India. 5. Em suas notas sobre a América Latina pré-colonial e colonial, ele indica a persistência das estruturas sociais comunais indígenas mesmo após o estabelecimento do colonialismo espanhol, também notando que o capitalismo relativamente subdesenvolvido da Espanha não alterou radicalmente essas estruturas como fez o colonialismo britânico na Índia. Neither in these notes or his correspondence with the Russians is there an explicit expression of a change of position on Marx's part. Still, those changes since the 1840s, 1850s are clear. Em nenhuma dessas notas, nem na sua correspondência com os revolucionários russos, há uma expressão explícita de uma mudança de posição em Marx. Contudo, essas mudanças desde os anos 1840 e 50 são claras. 1. In the earlier period, he viewed Russia as an utterly reactionary power, but now Russia could be the starting point of a wider revolution. Em seu período anterior, ele via a Rússia como um poder completamente reacionário, mas agora a Rússia poderia ser o ponto de partida de uma revolução mais ampla. 2.
In the earlier period, he also disparaged Indian society as unchanging and unresisting, notoriously seeing British imperialism as offering a degree of progress, albeit in a barbaric, destructive manner. This is the part that Edward Said criticized in his book Orientalism. 2. Em seu período anterior, Marx criticou a sociedade indiana como monolítica e que não oferecia resistência, notoriamente vendo o imperialismo britânico como oferecendo algum grau de progresso, apesar de que numa forma barbárica e destrutiva. Isso é criticado pelo Edward Said no livro Orientalismo. Now Marx supports resistance to the British and finds positive elements in the communal village structures of India. Agora, ele suporta a resistência ao imperialismo britânico e encontra elementos positivos nos vilarejos nas estruturas comunais dos vilarejos na Índia. Finally, in the earlier period, he had little awareness, except occasionally in Ireland, of the social power held by women in pre-colonial, pre-capitalist society. Por último, em seu período anterior, ele tinha pouca consciência, exceto ocasionalmente no caso da Irlanda, do poder social mantido pelas mulheres nas sociedades pré-coloniais e pré-capitalistas. So conclusion. In his last years, Marx developed 3 new concepts of revolution alongside that of a united working class uprising. 1. A British workers' revolution sparked by a revolt in France and especially by an agrarian national revolution in Ireland, which would shake up the racialized false conscience of British workers and unite them with their immigrant Irish co-workers. Conclusão. Em seus últimos anos, Marx desenvolveu 3 novos conceitos de revolução ao lado da revolução da classe trabalhadora unificada. 1. A Revolução dos Trabalhadores Britânicos, desencadeada por uma revolta na França, especialmente por uma revolução nacional agrária na Irlanda, que transformaria, que superaria a racializada falsa consciência dos trabalhadores britânicos e os uniriam com seus co-trabalhadores imigrantes irlandeses. We're going to reverse these. So, 2, a revolution that targets and abolishes the modern centralized state with an emancipatory alternative, as in the Paris Commune, as a prerequisite for the abolition of capitalism itself. 2. Uma revolução que mira e abole o moderno Estado centralizado enquanto uma alternativa emancipatória, como na Comune de Paris, como um pré-requisito para a própria abolição do capitalismo. And 3, a revolution beginning in non-capitalist agrarian societies like Russia, with communal village systems, which, in resisting capitalist encroachments, would also connect to the revolutionary labor movement of Western Europe, the more industrially developed part of the world. 3. A revolução começando em sociedades não capitalistas agrárias, como a Rússia, com sistemas comunais, com vilas e sistemas comunais, no qual a resistência ao cercamento capitalista, as quais resistiam ao cercamento capitalista, que se conectariam também com o movimento revolucionário na Europa Ocidental. Thank you. Abrir para as perguntas. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem a... Microfone para poder gravar. Tá ali o microfone agora. Alguém tem alguma dúvida? Não, só dúvida, né? Dúvidas, questionamentos? A questão agora é se tem certeza, né? Lúcia? Deixa eu falar, Boa noite.
Nesse quadro que você levanta, tem uma guinada da perspectiva da gente pensar as tarefas da revolução a partir dessas bordas, ou a partir dessas periferias do capital. Praticamente a gente passou aí 100 anos dentro de um legado que o capitalismo, a revolução, destruição do capitalismo, se não acontecesse nos países centrais, né, praticamente ela levaria sempre a um processo de isolamento e derrota. Isso influenciou muito uma perspectiva etapista, né, fundamentada até muito pelo stalinismo, né, como você precisaria desenvolver uma burguesia nacional para avançar e fazer a revolução. Ou seja, mudamos a perspectiva, então, para um outro olhar? Steps in which the proletariat must align itself with the bourgeoisie. How does change the perspective to Latin American towns from our own perspective? Right. Well, obviously it undermines the stage theory because the Russian peasant village can move toward communism. It doesn't have to get broken up, then become wage workers, then wait another 100 years, and so on. Like what China is saying. Believe it or not, they still say they're on the road to communism, but you first have to create capitalism. They're doing a really good job, actually, of creating capitalism. Bom, ele fala que essas novas descobertas com certeza enfraquecem profundamente essa concepção etapista, no qual era necessário combater os remanescentes feudais, estabelecer o proletariado industrial e então mover-se para a revolução socialista, né? Como faz, por exemplo, a China. Ele fala que a China, eles ainda acreditam, né, que estão mudando, estão no caminho do socialismo, mas que primeiro é preciso estabelecer o capitalismo na China, né? Que nesse aspecto eles estão fazendo isso muito bem. And obviously it's very different from the Maoist conception because he's never saying that these villages could just kick out capitalism and then, create a good communist society. Isso também ele fala que a concepção do Marx também se distingue muito da concepção maoísta, no sentido de que esses vilarejos comunais por si só não podem simplesmente superar o capitalismo por si próprios, né, de que precisaria estarem aliados com o proletariado organizado também. And then, since I know there's always a lot of Trotskyists in Brazil, it's also different from Trotsky. I mean, I think it's closer to that, but Trotsky is interested in, the weak link in the chain or something like that. But he's still thinking in national terms. A Russian revolution, a German revolution. Marx is really seeing a single revolutionary process. And don't forget, Marx is part of an organization that has branches in different countries. But it's actually a unified organization. It's like the French and Irish sections can tell the British section they have a wrong policy on Ireland and they can outvote them. Ele diz também que, embora a concepção do Marx se aproxime mais da do Trotsky, também é diferente desta, na medida em que o Trotsky ainda pensa na questão do elo mais fraco da cadeia em termos de revoluções nacionais, né? Seja uma revolução russa, uma revolução alemã, enquanto o Marx está pensando em termos mais globais. Até porque o Marx atuava, né, como presidente da Internacional, que era uma organização de caráter global. E ele menciona também, né, no sentido de como uma revolução irlandesa poderia transformar a política do proletariado britânico. Então, ele afirma que o Marx pensava em termos ainda mais globais, uma revolução mais internacional que o próprio Trotsky. Ok. Oi, boa noite, tudo bom? Eu queria perguntar por que você acha que o Marx tem uma grande preocupação em quase como
prever de que forma ou em qual forma a revolução vai começar, em que lugar deve começar, porque nos escritos dele ele fala bastante sobre, pelo menos nos escritos mais iniciais, ele fala como a revolução vai começar ou na França, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, os países com o capitalismo industrial mais avançado, o que não foi o que aconteceu, né, e tal. Tanto que tem a piada que eu já vi várias vezes, que como teórico ele era muito bom, agora como vidente ele teve uma carreira muito forte. E aí agora você traz de novo esses escritos novos, assim, que ele de novo ainda tem essa preocupação de dizer que, por exemplo, a Revolução Inglesa teria que se iniciar com a Irlanda. Eu queria entender um pouco por que essa preocupação. Okay, I don't know why he's so focused on where it will begin. Ele fala que ele não sabe por que esse interesse do Marx em aonde e como as revoluções vão começar. It's a very good question, and I want to think about it. É uma questão muito interessante, ele quer pensar mais a respeito. As to the other one, I think we know a lot of reasons. We know that in some ways what Marx was predicting in 1869 took place exactly, which is that a year later there was the Paris Commune, so the revolutionary initiative began in France. It's also true there was a lot of agrarian uprisings going on in Ireland at that time. But instead of like pushing forward the Irish uprising, the French Revolution of the Commune actually helped destroy the Irish uprising, or at least the influence of the socialists in it, because as you may know, well, go into that further. Ele fala assim sobre a questão do Marx não ter previsões tão boas, como você mencionou, que também não é bem assim, porque o Marx ele literalmente previu o que aconteceria na Comuna de Paris e que houveram também nesse período diversos levantes agrários na Irlanda, mas que no caso o fracasso da Comuna de Paris de fato auxiliou até o próprio esmagamento desses levantes camponeses na Irlanda. Because as I think most people know, these French revolutions, including the Paris Commune, the church was one of the opponents. So one of the first things they did was take over the church schools and some of the church lands. They didn't shut down religious worship or anything like that. This bothered the church. And its representatives in Ireland pointed out to the pretty religious peasants that, you know, these socialists that you're working with, they're anti-Catholic, they want to hurt the church, and that was like, that really undermined any possibility in Ireland. Ele fala que os principais oponentes da Revolução na França era a Igreja Católica, e que a Comuna de Paris ela se apropriou de propriedade da Igreja, e que a partir daí, a Irlanda é um país extremamente religioso, católico, a partir daí os ideólogos utilizaram esse aspecto da Comuna de Paris para fazer propaganda anticomunista e enfraquecer esse movimento camponês rumo ao comunismo, né? Permaneceu um movimento estritamente nacional. Now Marx himself would probably say, you know, just in general, that this anti-Irish consciousness among the British workers is a pretty strong thing, and it's going to undermine revolutionary possibilities. We could trace that all the way through today in a country like the United States, the anti-black attitudes of so many white workers. And then, I mean, there's so many other explanations that Marx and Marxists have given. There's kind of a cultural dialectic of enlightenment, what is the culture industry argument in there too, because he says the British media and even the cartoons are creating an anti-Irish message and stirring up hatred. Bom, ele diz que nesse sentido o preconceito anti-irlandês na Inglaterra, nos trabalhadores britânicos, encontra paralelos até hoje em dia, né, com relação, por exemplo, à oposição entre trabalhadores brancos e negros nos Estados Unidos, né, de como isso era construído
desde aquela época, né, na indústria cultural, né, até com desenhos animados. I mean, I could go on, but everyone here has their explanations, I'm sure. Ele falou que ele podia continuar, mas que todo mundo deve ter suas explicações para compreender aonde o Marx acertou e errou, a sua própria compreensão. Alô? Queria saber se o Marx chega a falar de outros antagonismos fabricados artificialmente pela burguesia, como esse antagonismo entre os britânicos e os irlandeses. Well, I mean, the one I stated also was in the United States, you know, which he compares it to, and it's kind of the even more blatant example of it, because to Marx, I mean, the Civil War in the US was a major revolution, and not just a political revolution, because it destroyed slave property. The value of the slaves, the market value of the enslaved people was greater than all the land in the United States, I think. It was huge. And that was expropriated without compensation. So from the point of view of a black person who would have been enslaved, it was only a political revolution because they only got civil rights and voting rights. But from the point of view of the economic system as a whole, it was an economic revolution. So all that very complex interplay between white workers, small farmers mainly in the South, and then the former slaves, and then white industrial workers in the North who formed that Union Federation and initially admitted blacks, but then they stopped doing that a few years later. And so all those complex interactions, Northern capital, the Southern landowning classes that have been expropriated to a great extent by the Civil War, all those antagonisms and so on, you know, these was a major thing for Marx that and you know, a lot of us think, and maybe this is too US centered, but if the Civil War was actually a social revolution, then the Civil War in the United States was the largest social revolution that Marx experienced during his own lifetime, way bigger than 1848, way bigger than the Paris Commune in terms of its gigantic economic and social consequences. As far as other kinds of things, yeah, there are some writings. You'll find letters between Marx and Engels saying that with an incipient aristocracy of labor thesis, that you know, parts of the British working class were getting better paid, and this, you know, and this was binding them more toward capital, because England was such a large imperialist power, and so forth. So there's an incipient notion of, I mean, Lenin actually quotes some of this stuff when in his book on imperialism. There's other things too, but I think, you know, I don't want to get beyond what Marx himself said, as if I know what Marx would have said. Maybe I do, but maybe I don't. Ele diz, né, que principalmente o que o Marx coloca é a oposição entre trabalhadores pobres brancos e ex-escravos dos Estados Unidos. Ele menciona que a Guerra Civil Americana foi talvez a maior revolução social que o Marx viu na vida dele, no sentido de que para o ex-escravizado a Guerra Civil foi só uma revolução política, mas que no sentido mais amplo, todo modo de produção capitalista nos Estados Unidos representou uma grande revolução social, no sentido de que alterou radicalmente as estruturas de como a produção se estabelecia naquele país. Mas fora isso, ele menciona também que uma outra relação que se estabelece, que o Marx menciona de maneira incipiente, seria entre o surgimento de uma aristocracia operária na Inglaterra, algo que o Lenin até cita nos seus escritos, mas ele fala que ele não quer ir além do que o próprio Marx colocou nesse caso.
Tem que apertar, a luzinha aparece. Boa noite. Eu quero agradecer a sua vinda aqui na PUC e parabenizar pela sua explicação. Eu queria saber se nesses escritos Marx não se refere aos partidos políticos, socialista, comunista, e queria saber como que anda nos Estados Unidos essa questão dos partidos de esquerda. Yeah, I mean, there were a lot of political parties in Marx's time and a number of different kinds of socialists. One of the constant fights was over the state, because a lot of the critique of the Gotha program is a big attack on the idea that one wing of socialism that became dominant to a certain extent in Germany, they believe in strengthening the state. They wanted like public schools under state control, this kind of thing. And so he was fighting always over that. There were things like with the French socialists who were pretty retrograde on women's rights despite what the women did in the Commune. So some of them opposed women working. They said this hurt the male wage earner. The Proudhonists said that, so there were fights about that. There were quite a few different ones that. Well, the British, and I already mentioned about their attitude toward the Irish. So there were quite a few. As far as the U.S. today, it's very interesting because. Oh no, why don't you translate that? Da primeira parte da pergunta, ele fala que tinham vários partidos políticos na época e que o Marx entrava em conflito com vários, especificamente na crítica do programa de Gotha, em relação à ideia de um centralismo estatal que era defendido pelos partidários naquela época, o que viria a ser a social-democracia alemã. Então eles propunham, por exemplo, a centralização da educação em torno do Estado, e Marx criticava essa centralização estatal. Ele também criticava, por exemplo, alguns partidos socialistas que tinham na França, que eram retrógrados em relação a questões de gênero, no sentido de que, por exemplo, os prudonistas criticavam o ingresso das mulheres na força de trabalho porque acreditavam que isso poderia prejudicar o assalariado, o homem assalariado, né, nesse aspecto. E também a questão dos partidos socialistas britânicos, né, que ainda carregavam parte do preconceito com relação aos irlandeses. Então, havia todo esse conjunto de questões que o Marx se confrontava. Yeah, inside the United States, I would say we have three, well, more than three, but here are three main types of radical socialist or semi-socialist movements that we have. Okay, one is in this left-wing social democratic frame of like Bernie Sanders and then the Democratic Socialists of America. They've involved a lot of younger people. For the first time in 100 years, we've got socialists sitting on the city council of Los Angeles, New York, Chicago. We've got a mayor of Chicago who's actually close to some of these tendencies. So this is a huge change because the country is polarized. So it's not, the center is what's shrinking, because the left is also growing just as fascism is growing. Secondly, as everybody knows also, people are very familiar with this, we had the gigantic Black Lives Matter movement of 3 years ago. I mean, it started before that, but it really reached, they say 26 million people demonstrated at some point during the year 2020. That's 10%, almost 10%, well, it's more than 10% of the population that's old enough to demonstrate. And
you know, it's not like totally different from that socialist movement, because I heard some speeches in Los Angeles and at these big rallies, and people, I mean, they weren't from socialist groups, just people like young teenagers in the Black Lives Matter would get up and they would say, well, we all know that we can't abolish racism without abolishing capitalism, right? And this slogan that some of them had of abolition of the police, you know, goes right to the heart of this idea of abolishing the state. And as I would always point out, Marx actually says that, quote, abolition of the police, unquote, in the essay on the Paris Commune. And third is this, the LGBTQ movement, but the more left-wing part of that, and especially the transgender movement, which, I mean, you know, we're talking about people whose very existence, whose very biological existence is under attack, you know, especially black transgender people are just getting killed all the time just by crazy people, crazy misogynist, heterosexist people. So a lot of those people are in a revolutionary position toward, or stance towards society. But so we have kind of a labor socialist oriented movement. We have a black left-wing movement. And you know, just as in the 19th century, these are very separated. They're way too separated, unfortunately. And then we have this new element of LGBT, but especially the T, I want to emphasize. So this is what's going on in the United States, at least as I understand it. It's a big country, I don't understand everything. Ele menciona que são três tendências principais que são proto-socialistas, né? Socialistas ou proto-socialistas, semi-socialistas, que seria os socialistas democráticos, né? Que seria basicamente a ala do Bernie Sanders no Partido Democrata, mas também outras organizações. Ele fala que é a primeira vez em quase 100 anos nos Estados Unidos que você vê socialistas nas câmaras municipais de algumas cidades, e que na medida que também que a direita está se radicalizando, também tem essa crescente de uma esquerda que está se radicalizando nos Estados Unidos. Além desse, ele menciona o movimento Black Lives Matter, né, seria o movimento negro, que contém alguns incipientes elementos socialistas, né, e de que foi, né, nos últimos anos, um maior movimento de massas, né, de rebelião de massas nos Estados Unidos, que chegou a colocar na rua, acho que ele mencionou, 26 milhões de pessoas, que é um número estarrecedor. E que ele fala que ele vê em algumas marchas, em alguns eventos, jovens negros, né, que não têm necessariamente uma formação socialista, no estilo tradicional, mas que falam, né, uns para os outros, de que o racismo só pode ser abolido junto com a abolição do capitalismo. Então ele menciona esse. Ele também menciona o movimento LGBTQIA+, em geral, mas ele menciona especificamente o movimento trans, né, as pessoas trans que têm a sua própria existência biológica ameaçada cotidianamente por misóginos e por aí vai. E de que esses três grupos no momento ainda se encontram muito separados, assim como, por exemplo, camponeses, ex-escravos, trabalhadores no século XIX se encontravam muito separados. Então, seriam esses três polos, essas três tendências que compõem o que seriam a esquerda semi-socialista que teria nos Estados Unidos. And just one last thing. My mentor, Raya Dunayevskaya, used to love to say that the United States is the most developed technologically and the most underdeveloped intellectually, because its intellectuals are in such rejection of Marxism and socialist thought. Ele também menciona que a mentora dele, a Raya Dunayevskaya, falava que os Estados Unidos era o país mais avançado em termos tecnológicos, mas o mais retrógrado em termos intelectuais, porque toda a classe intelectual imensamente rejeitava o marxismo, né? Então também. But I think that's really changing, and there's tremendous interest in Marxist thought among intellectuals and students, more than I've seen at any time
in my life, and going all the way to the highest levels of intellectual life, like Princeton University Press is going to publish a new translation of Marx's Capital. This is the same publisher that rejected Herbert Marcuse's One-Dimensional Man as insufficiently scholarly to meet their standards. Mas ele menciona que no que ele está vendo nos últimos anos está mudando, de que o interesse em Marx tem aumentado exponencialmente em todos os setores da vida intelectual, desde os alunos de graduação até, ele menciona que, por exemplo, a Princeton, a editora da Universidade de Princeton, vai publicar agora uma nova tradução do Capital de Marx. Ele menciona que essa é a mesma editora que rejeitou o homem unidimensional do Marcuse como não estando de acordo com os padrões acadêmicos de pesquisa. Então, que isso representa uma mudança radical no estabelecimento intelectual dos Estados Unidos. Mais alguém? Cadê o microfone? Ah, tá. Obrigado, Mona. Estou cansado. Fica apertado. Boa noite. Pensando nessa sua última fala, me surgiu uma dúvida, assim, que no começo do ano eu acompanhei que na Inglaterra o Partido Comunista soltou uma nota transexcludente. E o primeiro partido internacional assim que eu vi fazer uma resposta assim mais direta foi o Partido Comunista da Irlanda. E o que para mim parece assim que até hoje esses problemas assim de falta de convergência entre eles ainda perdura um pouco assim. Aí eu fico pensando assim também até que ponto essas questões da aliança do Partido Comunista Britânico com o Partido Comunista Irlandês assim não perdura ainda. E a minha segunda questão também era um pouco se esse atraso ideológico que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, até entre os movimentos mais de esquerda, assim, não tem também um pouco a ver com o caráter de que é uma sociedade que surgiu durante a fase de acumulação primitiva do capital, que tem aqui no Brasil, tem um autor que é o Chazin, né, que ele tem uma tese aplicada para o Brasil, né, desse atraso, mas não sei se nos Estados Unidos existe alguma leitura parecida, assim. Perguntou se quando você menciona a acumulação primitiva, ele perguntou quando você menciona a acumulação primitiva se isso tem a ver com o processo da escravidão, guerra civil. Qual o processo específico que você se refere quando você está falando da acumulação primitiva nos Estados Unidos? Eu perguntar mais pensando assim aqui no caso do Microfone. A minha pergunta foi mais que assim, talvez minha pergunta tenha sido meio equivocada também, que ela tenta levar uma leitura da análise do Brasil também para a conjuntura dos Estados Unidos, né? Mas
que eu entendo, né, dessa leitura tem a ver, né, com esse processo de uma espécie de capitalismo escravista que teve, né, alguns vão chamar de escravismo, né, outros já vão falar já que é uma forma prematura de capitalismo, né, se esse tipo de formação, assim, de primeira organização do trabalho nos Estados Unidos também não influenciou lá também, acho que é mais o escravismo mesmo. Yeah, thank you. Yeah, these are two very interesting questions. Yeah, you know, I think the countries that were under the domination, or at least had a very conservative Catholic Church, and Ireland would be at the top. I can say that as someone who's part Irish. You know, yeah, they've come a long way. I mean, they have a gay president or prime minister, and you know, and so yeah, they gave some lessons to the British on this. You know, don't forget also that, I mean, the United States is pretty, I mean, some parts of the U.S. are advanced on this question, but we're a very divided country. Texas is not among those places, so I think it's rather shocking to the government of Texas that you can now just go across the border into Mexico, get an abortion. That, you know, actually Mexico is more advanced in abortion rights than, you know, half the states of the United States now. And I think that's quite shocking to North America, to U.S. people, you know, that they think they have all these stereotypes and prejudices toward Mexico. So I think it's really interesting to see these reversals. Bom, ele fala primeiro que é impressionante como a Irlanda e o Partido Comunista Irlandês conseguiram avançar, né? Mas a Irlanda no geral, que eles têm um primeiro-ministro que é homossexual, né? Eles avançaram bastante nessas questões para um país majoritariamente católico, por muito tempo dominado, né, pelo catolicismo, como eles conseguiram avançar. E de como é contraditório também, voltando para os Estados Unidos, como você tem algumas regiões do país que são mais progressistas nesse aspecto, enquanto outras, ele mencionou Texas, no qual as pessoas para fazer um aborto precisam cruzar a fronteira para o México para poder fazer um aborto, né? Que o México é mais avançado do que metade dos Estados Unidos. Yeah, I mean, I've heard of Chassin, and people have explained some of it to me, but I wouldn't claim to understand it very well. But at a general level, yes, I mean, you have a country, the United States, where for most of its history, it's had a slave-based economy as really the most important part of its economy. And that doesn't go away just because some political changes happen and slavery, formal slavery is abolished. So yeah, I mean, the mark of slavery and the racism that accompanied it, I mean, that is very alive today. And not only as forms of oppression and prejudice and hatred, but also as a source of tremendous anger on the part not only of black people, but of, you know, the history of being against racism and slavery by white people is pretty old in our country too. It goes back to the late 18th century, where already were pretty strong abolitionist movements going on at that time. So yeah, I think definitely, because, you know, lots of capitalist societies had slavery. The British did, the French did, but the Brazilians and the United States had slavery, slave-based production as the wealthiest and most dominant part of their production apparatus for centuries. And that's a very different thing. It's just woven right into it. So yeah, this is, it's just something that, I mean, frankly, when I was young, it would be the Southern racists who would remember the Civil War and want to, like, fly the Confederate flag, and they still do.
But now we're finding more and more left-wingers and socialists looking back at the Civil War and those struggles of that time as models, positive models for the future. Bom, ele fala que já falaram do chazinho para ele não diz que ele entende completamente a teoria, acho que não tem ela traduzida em inglês, então acho que dificulta, mas ele menciona, né, de que de fato o capitalismo que surge do trabalho escravo, ele deixa marcas assim permanentes na cultura política, né, nas estruturas políticas de um país. Ele estabelece um paralelo com o Brasil no sentido de que vários países tiveram o capitalismo fundado na escravidão, mas de que o Brasil e os Estados Unidos tiveram a escravidão como o fundamento central da economia naquele período, né, diferente de alguns outros, no qual era só um elemento parcial, né. E ele menciona também que, muito embora o racismo que se estabelece, né, a partir da escravidão, você também surge nos Estados Unidos desde muito tempo um forte movimento abolicionista, né, nesse sentido de que agora, enquanto eram reacionários sulistas que lembravam da Guerra Civil, agora setores de esquerda estão lembrando da Guerra Civil como um momento de emancipação, né, como ele colocou, uma revolução social do tempo de Marx. Eles estão reivindicando esse momento para si, para a sua formação política. Eu acho que já tem 1h30 de tradução. O Kevin já fez outra exposição hoje à tarde, e também para a tradução simultânea é mais complicado. Não paga. Então, queria agradecer ao Kevin, queria agradecer as pessoas que estão aqui presentes. Dizer que o evento aqui hoje foi realizado porque a gente teve uma parceria interna dentro da PUC com o NETIPO, que é o Núcleo de Estudo coordenado pelo professor Rago, pela contribuição do professor Jonathan, do programa de pós-graduação em filosofia, e pelo curso de jornalismo aqui, tanto o Núcleo Perseu Abramo, como também o apoio da Agência Júnior de Comunicação aqui. Então, queria agradecer essas pessoas, queria agradecê-los a todos aqui, aos professores que liberaram, os alunos, e o livro Margens nas Margens está ali disponível, o pessoal da Boitempo. Então, quer fazer pergunta? Não, só relaxando o braço. Tudo bem. Então, queria agradecer a todos, fazer uma saudação. Se possível, a gente fazer uma foto coletiva com o Kevin, e se vocês pudessem também divulgar o máximo possível. O Kevin faz parte de uma tradição nos Estados Unidos chamado uma internacional de marxistas humanistas. É uma corrente aí que é interessante. Ele tem uns panfletos, vai distribuir, e boa parte, obrigado, nós já distribuímos, boa parte dos textos publicados tem tradução simultânea, então vocês podem já acessar os textos e acompanhar esse debate. Muito obrigado, Kevin, muito obrigado pela tradução à disposição também. I just want to say thank you to everyone, and especially because I haven't published this book yet, so I have a chance to change it and develop it, and so some of the discussion here in Brazil, including tonight, is going to be very helpful. Ele quer agradecer especificamente porque ele ainda está escrevendo esse livro, do qual ele falou aqui, e de que essa palestra, as discussões que surgiram aqui vão ser importantes até para a própria redação do livro. Ótimo, beleza. Quem quiser fazer pergunta ou tirar alguma dúvida, pegar contato, pode fazer, aproveita a tradução aí.